Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou a Cláudia Moreira. Eu sou o Rui da Silva. Hoje falamos sobre ensino superior, em particular pelos estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa nas instituições de ensino superior em Portugal. Falamos quem são estes estudantes, quantos são e problematizamos este processo migratório que tem um percurso histórico longo, mas que tem vindo a sofrer alterações nos últimos anos. É lançado o primeiro decreto-lei sobre a entrada dos estudantes estrangeiros, que tem uma linha D, chamada um caso especial, que permite aos estudantes do SPALOP virem em condições semelhantes aos estudantes portugueses ou aos estudantes do espaço universitário europeu para as instituições de ensino superior em Portugal. Conosco temos Clara Carvalho, professora associada do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa. Foi presidente da AEGES, Associação Europeia de Estudos Africanos, e diretora do Centro de Estudos Africanos, Centro de Estudos Sociais do ISCTE. É diretora da Caderno de Estudos Africanos e diretora do Programa de Doutoramento em Estudos Africanos. Os seus principais interesses de investigação são os estudos do desenvolvimento, com enfoque em gênero, saúde e educação. Clara Carvalho, seja bem-vinda ao Eduquê. Obrigada. É um enorme prazer tê-la aqui hoje connosco e a conversa que nos traz a nossa conversa de hoje é o estudo que coordenou, não é? Que foi publicado no ano 2023, que se chama Perfil dos Estudantes dos PALOP, neste caso os países africanos de língua oficial portuguesa, nas instituições de ensino superior em Portugal. Vemos que dos dados estatísticos disponíveis e que estão presentes neste estudo, que de 2015 a 2021, mais de 72 mil estudantes destes países passaram pelo ensino superior em Portugal. Sendo esta uma tendência que tem vindo a aumentar, pode contar para os nossos ouvintes este percurso histórico, este fluxo de estudantes por ensino superior português, principalmente PALOP, que é dos países africanos de língua oficial portuguesa, que é a conversa e é o mote da nossa conversa de hoje. Olá, bom dia. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui e queria-vos dar os parabéns por este podcast, que acho que é não só interessante como necessário. Agora, relativamente ao assunto que nos traz aqui, que é dos estudantes dos PALOP no ensino universitário português, tem-se verificado, de facto, um aumento do fluxo dos estudantes que vêm para Portugal, e este aumento do fluxo é enquadrado por um quadro legal que tem início em 1999. Em 1999 é lançado o primeiro decreto-lei sobre a entrada dos estudantes estrangeiros, que tem uma linha D, chamada um caso especial, que permite aos estudantes do SPALOP virem em condições semelhantes aos estudantes portugueses ou aos estudantes do espaço universitário europeu para as instituições de ensino superior em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles se candidatam diretamente nos respectivos países juntos da Direção-Geral do Ensino Superior em Portugal e que, uma vez admitidos, portanto, todas as instituições têm sempre um contingente de alunos que entram dentro dos chamados casos especiais. Isto é só os primeiros ciclos. Portanto, nós estamos a falar de licenciaturas. E esses estudantes, uma vez admitidos, entram pagando as propinas que pagam os estudantes portugueses ou do espaço universitário português, europeu, que são propinas subsidiadas pelo Estado. Portanto, as propinas que são pagas em Portugal, que neste momento não chegam aos 700 euros no máximo, para o ensino público são altamente subsidiadas. Ou seja, o custo de cada aluno que frequenta o ensino superior no seu primeiro ciclo é muitíssimo superior aos tais 600 e tal euros que os alunos pagam. E, portanto, estes estudantes vêm também com propinas subsidiadas, mas apenas as propinas são subsidiadas. Clara, como parte da nossa audiência, né, daqui do Brasil, e a realidade tanto do sistema universitário como do vocabulário tem as suas variações linguísticas, eu acho que é legal a gente tornar a nossa conversa também acessível para o pessoal daqui desse lado do Atlântico. Eu queria que você explicasse para a gente duas coisas que eu acho que tem a ver com isso, mas que vão tornar compreensível o desafio que vocês aí em Portugal estão passando. A primeira coisa é um esclarecimento, né, para quem é aqui do Brasil, propina é o que a gente chama de mensalidade. E a segunda coisa, você fala assim, né, que esses acordos que permitem
tem o ingresso dos estudantes dos PALOP no sistema português se dá por meio do que você está chamando de primeiro ciclo, que é a licenciatura. Explica muito brevemente para a gente como é que é a estrutura do sistema de ensino superior aí em Portugal, porque nem todo mundo sabe, né? Então acho que é interessante a gente tornar isso acessível, por favor. A propina, eu não sei qual é o termo exato que utilizam no Brasil, mas a propina é isso, é uma mensalidade que se paga quando se frequenta o ensino, que nós chamamos de propina. Por exemplo, o ensino básico em Portugal e o ensino secundário também são gratuitos, mas se você optar por colocar os seus filhos no ensino privado, tem que pagar uma propina, uma mensalidade, nesse caso, digamos. O ensino superior não é gratuito, mas é subsidiado. Não é totalmente gratuito, ao nível do primeiro ciclo, mas é subsidiado. E depois, o ensino universitário, isto é todo o espaço universitário europeu, portanto, todos os países que aderiram a estes acordos, desde os acordos de Bolonha, portanto, estes acordos já são bastante antigos e tiveram implementados em todos os países aderentes a partir de 2010. E está dividido em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que são habitualmente 3 anos, ou 180 CTS, corresponde ao que antigamente se chamavam licenciaturas, e nós continuamos a chamar licenciaturas. Para o Reino Unido, por exemplo, são os bachelors, mas digamos que o que se conta aqui são os créditos. A partir daí temos o ensino graduado, que é o segundo ciclo a que nós chamamos mestrado, e o terceiro ciclo a que nós chamamos doutoramento. Portanto, quando eu digo o primeiro ciclo, estou a falar dos que não estão graduados, undergraduate, se quiser falar como um americano. E são estes 3. E os estudantes vêm, seja para este primeiro ciclo, ou podem também entrar através dos cursos CTES, portanto, dos cursos técnico-profissionais, que visam dar uma educação vocacionada para o mercado de trabalho, mas como eles também ganham créditos chamados European Credit Transfer System, ECTS, portanto, eles podem depois aumentar os seus créditos e considerarem que têm uma licença e serem aceitos como o equivalente a uma licenciatura. Portanto, no fundo, nós estamos aqui sempre a falar da obtenção de créditos. A divisão dos créditos é entre o primeiro ciclo e depois os outros ciclos. É isso, muito obrigada. É porque, assim, né, como o nosso sistema no ensino superior é bastante diverso, né, dessa estrutura que, até onde eu sei, é uma estrutura muito semelhante nos diferentes países que aderiram ao Pacto de Bolonha, né, então eu acho que é importante a gente também trazer essa observação a respeito disso. Mas eu quero voltar àquele ponto que você estava explicando, né, sobre essa questão dos africanos de língua portuguesa que chegam aí em Portugal. Você mencionou, né, que o início desse processo se dá ali no final dos anos 90, né, por conta de uma possibilidade diplomática, por assim dizer, né, mas a pesquisa aponta para um aumento do fluxo nos últimos anos, né, e vocês, na investigação, vocês conseguiram identificar as razões do aumento desse fluxo nesses últimos anos, de 2015 para cá? Sim, então se calhar é melhor voltar ao tal enquadramento legal. Portanto, nós temos em 99 são lançadas estas alíneas especiais. Há uma também especial para o Brasil. Portanto, isto muito claramente segue o lançamento da CPLP, que tinha sido 3 anos antes, e, portanto, está dentro desta política, digamos, aquilo que nós chamamos de soft power, desde tentar atrair alunos, como muitos outros países fazem, tentar atrair alunos que estejam dentro da sua potencial esfera de influência, e neste caso baseada na língua. E, portanto, nós temos um regime especial para os PALOPs, um regime especial para Timor-Leste, um regime especial para o Brasil. Mas é sempre igual. E quando eu digo que é igual aos estudantes do espaço universitário europeu, é que os estudantes do espaço universitário europeu pagam as mesmas propinas que os estudantes nacionais em qualquer um dos países aderentes. Portanto, quer dizer, um alemão que venha para Portugal paga os mesmos 600 euros que paga um brasileiro, por exemplo, nestes casos. Depois, há um quadro legal que segue. Nós temos em 2014 a saída do decreto-lei que rege o estatuto do estudante internacional e, portanto, que permite acolher estudantes de qualquer país do mundo, pode ser da China, pode ser de outro país, e como é que esses estudantes são depois acolhidos no interior das instituições. Mas aí são as instituições que gerem essas condições e, portanto, eles candidatam-se diretamente à instituição e já não ao Estado. Ou seja, já não à Direção-Geral do Ensino Superior. São situações diferentes e, portanto, cada instituição tem maior liberdade, mas também pode acolher mais alunos.
E finalmente sai um outro decreto em 2018, que vai ser muito importante para nós compreendermos esta evolução, que tira, a linha D dizia que se referia apenas a estudantes bolseiros. E, portanto, os estudantes bolseiros podiam ser estudantes bolseiros em Portugal, do Instituto Camões ou da Fundação Gulbenkian, que aliás são referidas de imediato, mas podem obviamente ter uma bolsa de uma igreja, por exemplo, uma outra fundação. Ou os estudantes bolseiros dos seus próprios países. Em 2018, o novo quadro legal vai dizer que os estudantes só têm que ter alguém que diz que se responsabiliza pela sua vinda, mas já não necessitam de ser estudantes bolseiros. Portanto, só precisam ter, se quiser, uma espécie de um tutor para permitir isso. Ou seja, no fundo, abre a linha D para todos os estudantes, a partir daí. E eles podem vir. E este quadro, portanto, esta evolução ajuda a perceber muitas coisas. Em primeiro lugar, o Estatuto do Estudante Internacional ajuda a perceber também como é que, de repente, nós temos este aumento de estudantes a partir, precisamente, de 2014. Portanto, vai se refletir em 2015. Mas, muito em particular, esta é a linha que retira a necessidade dos estudantes serem bolseiros, e, portanto, eles podem vir desde que alguém se responsabilize, abre o ensino a qualquer pessoa. Já não precisa ter uma bolsa. Qualquer pessoa que venha dos PALOPs, nós estamos aqui a falar dos PALOPs, mas ou que venha de Timor-Leste ou que venha do Brasil, pode entrar dentro de um primeiro ciclo em Portugal. E é isto que vai ajudar a perceber, digamos, todo este fluxo. Isto é um dos aspectos. Depois, há as condições de entrada. Ou seja, estes alunos têm que ter feito o ensino secundário nos respectivos países. Mas não precisa de ser um ensino secundário equivalente ao que é feito no espaço europeu. Não precisam ter tido exames finais, como acontece no espaço europeu, nomeadamente em Portugal. Eles só têm que ter completado o ensino secundário. A tendência desde 2015 é o ensino secundário existir agora em todos os países como dentro do regime obrigatório, e, portanto, haver uma maior facilidade dos estudantes que têm acesso ao ensino secundário, porque antigamente seria o ensino básico. E desde que nós temos os ODS e os compromissos dos respectivos governos com os ODS, temos esta mudança. Portanto, desde 2015, só que as coisas têm que ser implementadas no correto. E, portanto, temos cada vez mais estudantes com ensino secundário que se podem candidatar. Portanto, estes aspectos ajudam a perceber. O último aspecto é o boca a boca, se quiser chamar-lhe assim. Ou seja, as pessoas vão sabendo que existe este caminho e, portanto, vão se candidatando. E nós vamos encontrar, então, esta explosão. Eu devo, desde já, dizer que há um outro aspecto, que isto foi uma coisa que depois foi muito realçada até nas entrevistas que nós falámos, que nós acabámos por realizar. É que o visto de estudante é o visto mais fácil de obter. E Portugal é um país da União Europeia. E, portanto, ou seja, é do espaço Schengen. E o espaço Schengen tem regras próprias que são muito restritivas relativamente aos vistos. O visto de estudante é, de facto, mais simples de obter. E aquilo que se está a assistir em todo o espaço Schengen e também no Reino Unido é a vinda de muitos estudantes, precisamente porque é fácil, a partir do momento em que se é aceito dentro de uma instituição do ensino superior, é fácil obter um visto. É uma facilidade relativa. Um dos problemas que os estudantes nos reportaram, e as instituições também, é que eles têm dificuldade em obter um visto, mas eles obtêm um visto. O que eu estou a dizer é mais fácil obter um visto de estudante do que um visto de trabalhador. E, portanto, nós vamos passar a ter muitos estudantes também que muitas vezes também já não querem propriamente ser estudantes, mas querem ser estudantes trabalhadores ou querem ser trabalhadores a tempo integral e que também vêm através deste regime. Portanto, são estes os múltiplos fatores. É a facilidade no acesso, a facilidade que é criada por este quadro legal, a facilidade de entrada dentro do espaço Schengen também, para aqueles que estão interessados nisso, e tudo isto vai ajudar a criar um quadro em que os estudantes vêm para Portugal. Eu gostava só aqui também de chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos aqui a falar do quadro legal e da entrada, etc. Mas isto é completamente diferente daquilo que é a política também de soft power que o Brasil segue. Nós sabemos que o Brasil tem, desde os governos Lula, desde o primeiro governo Lula, uma política para a África, nomeadamente, com a criação da Unilab, nomeadamente, em que os estudantes têm bolsas para irem estudar para o Brasil, até anterior à Unilab, e a maioria dos estudantes até estavam noutras universidades, depois é que está essa criação, e estes estudantes têm uma bolsa do governo brasileiro para lá estarem. Portanto, não é só o acesso, é também a bolsa. Aqui não há nada que indique que os estudantes vão ter bolsa. Há, de facto, bolsas da cooperação portuguesa, há bolsas de algumas fundações, mas elas são muito limitadas.
Portanto, elas não dão conta daquilo que é este fenómeno. Portanto, como é que chegam de repente milhares e milhares de estudantes ao sistema de ensino? Não é através de bolsas que são atribuídas pelo governo português, porque essas são, de facto, num número muito, muito limitado, e aquelas que vêm das fundações são num número ainda mais limitado. Em ambos os casos, são políticas de soft power, tanto para um país como para outro, mas digamos que aquilo que estão a oferecer aos estudantes é diferente. Num caso, estão a oferecer ensino, quase gratuito, mas não estão a oferecer a estadia, não estão a oferecer propinas, que são relativamente baixas no primeiro ciclo, não estão a oferecer nada disso. Portanto, os estudantes acabam por ter que resolver esse assunto por si próprios. Exato. Muito interessante a introdução deste tópico, e é importante para até distinguir para os nossos ouvintes que conhecem o caso brasileiro, porque no caso brasileiro também temos um conjunto de políticas afirmativas e de cotas que contribuem também para este fluxo e para outras condições de recepção e de acesso destes estudantes dos PALOP. Tendo isto em mente, e tendo em mente o que referiste sobre a questão do soft power, como é que este fenómeno migratório é visto pelas instituições e pelo Estado português, não é? É só soft power? Estamos a falar também de restituição histórica? Se ligarmos isto à cooperação para o desenvolvimento e como falamos para o Camões, será isto também ajuda ligada, onde Portugal e as instituições portuguesas também beneficiam do acesso a estudantes? Não estamos a falar nenhuma das duas? O que é que te parece? É assim, em primeiro lugar, nós não estamos a falar de ajuda ligada. Não tem nada a ver com isso, mas tem de facto a ver com uma afirmação de soft power. E ela já existe há muito tempo. Ou seja, Portugal sempre foi um ponto de atração para os estudantes que vinham até no tempo em que eram territórios colonizados, e é só pensar, por exemplo, em quem eram os líderes de todos os movimentos nacionalistas e todos os movimentos de libertação. Todos eles, à exceção de Eduardo Mondlane, todos eles passaram pelo ensino superior em Portugal. E seria o primeiro dos exemplos. Havia a famosa casa dos estudantes do Império, que servia precisamente para acolher os estudantes, independentemente da sua origem social e da sua origem étnica, se lhe quisermos chamar como tal, era para acolher todos os estudantes que vinham dos territórios que eram colonizados, que naquela altura se chamavam de ultramarinos, e que vinham estudar para o ensino superior em Portugal. Portanto, há este historial, se quiserem. E isto provém também deste tipo de relacionamento, e foi uma coisa que várias instituições nos chamaram a atenção, há o prestígio de algumas das instituições, de algumas das universidades, até mais do que os politécnicos, portanto, instituições de ensino superior português, são instituições históricas e que têm muito prestígio nestes países agora, mas que vêm ou que surgem na sequência deste percurso histórico. E nós vamos encontrar isso, por exemplo, na Universidade de Lisboa. Todas as entrevistas que fizemos dentro da Universidade de Lisboa, nas suas várias faculdades, disseram-nos sempre, nomeadamente os estudantes, dizem que eu queria vir para a Universidade de Lisboa porque sabemos que a Universidade de Lisboa é boa, ouvimos falar, etc. Portanto, há um prestígio. O mesmo acontece com Coimbra, o mesmo acontece com o Porto, mas isto refere-se às grandes universidades históricas, se quisermos, e está ligado a este percurso. Agora, relativamente às outras, ou relativamente a todo este quadro legal surge, de facto, dentro de uma tentativa de criar laços entre os vários países que são membros da CPLP. E é nesse sentido que eu falo daquilo que é um soft power. Está claro que nós temos muitos outros exemplos, por exemplo, como a antiga União Soviética fazia com muitos dos países não alinhados. Temos muitos exemplos na história de uma política que é baseada em bolsas. No caso português, isso também existe. Portanto, há bolsas que são atribuídas pelo Estado português e são importantes, mas não são num número bastante limitado. E, portanto, acabam por não serem tão efetivas como é o caso brasileiro, que atribui milhares e milhares de bolsas todos os anos. Ou seja, aquilo que o Estado português está a fazer, também o Estado brasileiro está a fazer, aí baseado na plataforma da língua. Porque é sempre interessante, é sempre uma forma dos Estados conseguirem alargar aquilo que é a sua área de influência. Portanto, parece-me que será essa a resposta. Agora, há uma outra parte nesta resposta, qual é o interesse para as IES
da vinda destes estudantes. E nós aqui encontramos uma grande diferença entre aquilo que são não só estas universidades mais conhecidas, mas sobretudo aquilo que nós chamamos as IES do litoral, as instituições de ensino superior do litoral, onde grande parte, tanto da população como sobretudo da economia portuguesa está concentrada, relativamente ao interior. E o que vamos encontrar é que no litoral, em locais como as IES de Lisboa, e aqui vamos falar das privadas que estão sediadas em Lisboa, mas vamos também falar, além da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa e do ISCTE. A outra seria a Universidade Aberta, mas essa funciona online e, portanto, é um caso diferente. E, portanto, vamos encontrar isso em Lisboa, mas vamos encontrar em Leiria, vamos encontrar em Aveiro, vamos encontrar no Porto, vamos encontrar depois na Universidade do Minho. Portanto, vamos encontrar aqui todo um corredor, digamos, de atração dos estudantes. E depois vamos encontrar, e estas IES, elas na prática não têm nenhuma política de atração dos estudantes dos PALOP, à exceção das privadas. As privadas têm uma política de atração dos estudantes dos PALOP. Estas IES, o que elas reconhecem é a vinda dos estudantes dos PALOP e queriam criar, e tendem a criar condições para acolher estes estudantes, porque eles vêm, de facto, em números muito, muito expressivos. Do outro lado, temos as IES do interior. E aqui nas IES do interior há um problema. Nós estamos em territórios que estão a começar ou estão já no meio de um processo de desertificação, e este processo, como nós sabemos, também se caracteriza por um envelhecimento da população, ou seja, há menos jovens para irem para estas IES do interior. E é neste caso que nós vamos encontrar várias IES públicas que têm também elas, seguem também elas uma política de atração dos estudantes dos PALOP. E em que é que consiste esta política de atração dos estudantes do PALOP? Tem vários aspectos. Geralmente elas começam por uma ida de alguém que é dessa IES aos respectivos países, com os quais vão estabelecer acordos, e vão estabelecer acordos para bolsas, para facilidade no acesso às cantinas, para facilidade no acesso ao alojamento estudantil nas respectivas cidades, para apoio linguístico, para apoio monetário, mesmo não seja uma bolsa. Há outras maneiras de fazer. Por exemplo, uma IES pode ter várias bolsas internas para os estudantes que ajudam na biblioteca, que ajudam a receber outros alunos, etc. E, portanto, estes estudantes acabam por ter uma grande facilidade de entrada no quadro destas IES. E com isto, estas IES compensam aquilo que estava a ser a desertificação do território do interior e têm vindo a aumentar, algumas delas até de uma maneira muito, muito substancial, têm vindo a aumentar aquilo que é o número dos estudantes que as frequentam. Portanto, são duas situações diferentes que nós aqui encontramos. Clara, você comentava muito dessa questão, dessa distinção, né, entre as IES localizadas no litoral e daquelas localizadas no interior, porque tem a ver com o entrecruzamento, né, relativo à dinâmica econômica e à dinâmica demográfica, né, desses diferentes territórios. Mas, assim, no plano interno das IES, né, a pesquisa que você coordenou, ela conseguiu identificar diferenças, assim, na questão do acolhimento desses estudantes dos PALOPs, né? Porque no relatório, né, da pesquisa chama muito a atenção, por exemplo, né, que uma instituição pequena como é o Instituto Politécnico de Bragança seja a instituição que mais recebe estudantes oriundos dos PALOPs, né? Vocês conseguiram identificar uma razão para isso, sobretudo nas entrevistas com esses estudantes? Sim, conseguimos. Quer dizer, até mais, se calhar, do que nas entrevistas com os estudantes, foi nas entrevistas com os responsáveis. Bem, eu primeiro queria dizer duas coisas. Não sei se é muito claro, mas aquilo que nós chamamos de IES, ou Instituições de Ensino Superior, são as universidades e os institutos politécnicos. E, portanto, o Instituto Politécnico de Bragança, neste caso, se encontra num território, como eu estava a dizer, que está a ficar envelhecido e desertificado, seguiu várias estratégias que têm sido muito eficazes de atração de estudantes internacionais, não é só dos PALOP. Aliás, nenhuma delas é vocacionada para os PALOP. Todas estas medidas são para todos os estudantes, para todos os estudantes internacionais. Nós é que nós é que fizemos este corte, não são as instituições que distinguem os PALOPs dos restantes estudantes.
E neste caso de Bragança, eles estabeleceram já desde há bastante tempo acordos com Cabo Verde e começaram por estabelecer através dos chamados acordos entre municípios, como por exemplo cidades minadas, etc., e através, obviamente, de várias visitas que fizeram ao país. E nestes acordos, e através destes acordos, os alunos de Cabo Verde começaram a vir para o Instituto Politécnico de Bragança. Por exemplo, nós neste momento temos quase 8.000 alunos dos PALOP no Politécnico de Bragança contra a Universidade de Lisboa, que não chega a ter 7.000 alunos. Portanto, há aqui, quer dizer, estamos a falar de duas instituições completamente diferentes. Uma é um politécnico que nem sequer é muito grande e outra é uma super universidade que tem mais de 50.000 alunos no total. Portanto, estamos a falar de duas situações muito diferentes. Estamos a falar de um local que é no norte de Portugal, que é frio, que é uma coisa que os estudantes dos PALOP se queixam muito, é também do clima em Portugal, e os brasileiros também, diga-se de passagem, contra outra que fica em Lisboa. A Universidade de Lisboa resulta da junção da antiga Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa. Portanto, é mesmo uma universidade muito grande. Isto, eu acho que nos dá a medida desta diferença entre o que é o Politécnico de Bragança e o que são as outras. Mas isto deve-se essencialmente ao facto das várias direções do Politécnico de Bragança terem tido estas políticas proativas de atração dos estudantes. Portanto, eles vão ao país, neste caso foram a Cabo Verde, criar este tipo de acordos. Eles, essencialmente, para além de terem lugar nas residências, o acesso às cantinas, etc., eles têm uma relação de uma grande proximidade com os estudantes, que também é permitido por ser uma instituição pequena, numa cidade pequena, isso também ajuda bastante, e também vão criando soluções que ajudam os estudantes com menos recursos financeiros a ultrapassarem essa solução e que passam em parte por estas bolsas internas da instituição, mas também pelo contacto, por exemplo, com as empresas locais que podem, em tempo parcial, receber alguns destes estudantes, por exemplo, no verão, nas férias escolares e às vezes também durante todo o ano. E isto acaba por ajudar. Isto é uma parte do fenómeno. A segunda parte do fenómeno é, como sempre, de facto, digamos, a publicidade que os estudantes vão criando internamente e falando uns com os outros. Porque o fenómeno que nós observamos aqui em Bragança, relativamente aos PALOPs, é essencialmente com os estudantes de Cabo Verde. Eles são o grande contingente que nós vamos encontrar em Bragança. Atualmente, há várias instituições que o fazem, como eu estava a dizer. Por exemplo, nós vamos encontrar, neste momento, o país que mais envia estudantes para o ensino universitário português é a Guiné-Bissau. E neste momento vamos encontrar muitos destes estudantes em Beja, no Instituto Politécnico de Beja, que foi um daqueles que nós entrevistámos. Isto é um fenómeno muito, muito recente. E aí, muito claramente, esses estudantes, ou uma grande maioria desses estudantes, vêm trabalhar. Portanto, eles vêm frequentar as aulas do Politécnico, mas muitos deles são estudantes trabalhadores. E são acordos que são feitos diretamente nos países, neste caso com a Guiné-Bissau. As IES podem ter alguns países com os quais estabelecem acordos preferenciais, mas geralmente se estabelecem com mais do que um país. Nós temos, por exemplo, na Guarda, temos acordos que são realizados em São Tomé, para além da Guiné-Bissau, mas depois também temos alguns casos muito específicos, que são os iniciais, que são os acordos que foram feitos com Angola. Estes acordos são diferentes porque os estudantes angolanos habitualmente têm um perfil diferente. Em primeiro lugar, eles eram o grande contingente que vinha para Portugal até começar a vir esta tal explosão a partir de 2015, essencialmente a partir de 2017 que se nota claramente que os estudantes angolanos já não são a maioria. Mas o caso angolano é diferente, e é diferente a vários níveis. Em primeiro lugar, porque a maioria dos estudantes angolanos, sobretudo os iniciais, não tinham dificuldades financeiras. Ou porque eram apoiados pelas famílias, ou porque eram apoiados pelas empresas. Há muitas bolsas das empresas, seja para os seus próprios trabalhadores, seja para os familiares dos seus trabalhadores, ou porque eram auxiliados pelo Estado angolano. E houve algumas das IES que proativamente se aproximaram, portanto, foram a Angola, ou aproveitaram os seus contatos em Angola, para dar a conhecer as potencialidades do ensino superior em Portugal. Isto foi o caso, por exemplo, da Universidade Autónoma de Lisboa,
que é uma universidade privada e que é aquela que mais recebe estudantes angolanos desde sempre, nomeadamente, por exemplo, para os cursos de comunicação social. E isto é um acordo que existe desde o final dos anos 90. Portanto, fez parte de uma estratégia de expansão da própria universidade e que foi seguida, e foi muito bem seguida, e que tem vários mecanismos, para além desta aproximação à Angola, neste caso específico, por exemplo, à comunicação social, da aproximação àquilo que são as empresas ligadas à comunicação social angolanas, mas também através de terem antigos alunos que agora são embaixadores de boa vontade, junto dos futuros alunos, portanto, de acordos deste tipo. Num outro caso, será, por exemplo, o caso da Universidade da Beira Interior, onde um professor de origem angolana conseguiu estabelecer também, desde o final dos anos 90, uma proximidade com o Instituto de Bolsas de Angola e, portanto, a partir daí atrair vários alunos angolanos que vieram para a Universidade da Beira Interior. Portanto, às vezes há estratégias específicas de aproximação e nós vemos que, no caso dos estudantes angolanos, elas foram muito eficazes para trazer estudantes angolanos não só para as universidades clássicas e públicas, mas também para as universidades privadas, desde essa altura. Agora, relativamente a esta vinda maciça dentro dos últimos anos, essencialmente têm sido aproximações que são feitas ou com os governos ou mesmo com as autarquias ou com as universidades destes países. Portanto, há um movimento proativo, digamos. Exato, Clara. E só para os nossos ouvintes terem em consideração, por exemplo, 17% do total dos estudantes inscritos no ensino superior português são estrangeiros e, como tinhas referido, a maioria, cerca de 30% destes 17% são oriundos do Brasil, não são dos PALOP, mas, como é óbvio, o foco deste estudo e desta pesquisa foi sobre estes estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa. E, entretanto, nós estávamos aqui, quando digo nós, eu e a Cláudia, não é? Que nós vamos comunicando, para os nossos ouvintes saberem, nós vamos comunicando durante a entrevista. O que nos surgiu agora é, tendo em conta este fluxo e a importância destes estudantes estrangeiros nas instituições de ensino superior portuguesas, achas que o resultado das últimas eleições em Portugal, não é? Há uma semana, onde houve um crescimento grande da extrema-direita, não é? Temos o partido de extrema-direita que teve 7% do total dos votos, sendo que o partido que chamamos de centro-direita português, durante a campanha eleitoral também fez algum discurso ligado a reduzir o fluxo de migrantes, etc. Achas que isto pode ter algum impacto, estas mudanças na configuração política em Portugal, tendo impacto nestes fluxos migratórios de estudantes para o ensino superior português, neste caso específico, como é óbvio, do PALOP? Bom, eu acho que a subida de partidos de extrema-direita não ocorre só em Portugal, mas está a ocorrer por todo o mundo, mas é muito notória em toda a Europa, anteriormente até a Portugal, e nunca impediu a vinda dos estudantes. O fenómeno, de facto, não se passa só com os estudantes dos PALOP. E gostava até de deixar aqui uma nota. Se é verdade que o maior fluxo de estudantes internacionais que vem para Portugal é brasileiro, mas é muito à frente de qualquer outro fluxo. Os estudantes dos PALOP são 3% contra 17% contra 30%, digamos, no total que serão estudantes brasileiros. Mas há agora, por exemplo, um fluxo que se calhar até passa um bocadinho mais desapercebido, que é o dos estudantes nigerianos. Nós temos um fluxo gigantesco de estudantes nigerianos no Reino Unido, nos Estados Unidos, espalhados por toda a Europa e agora também em Portugal. Portanto, este fenómeno tem-se espalhado por toda a Europa, independentemente da subida dos partidos de extrema-direita. Depois, nós temos uma Constituição que é bastante clara relativamente à igualdade de todos os cidadãos e dos cidadãos residentes, e os estudantes têm um visto de residência e são cidadãos residentes, tal e qual como os outros. Portanto, não há nada que permita que haja uma discriminação relativa a estes estudantes. A mim parece-me que isto é mais um voto de descontentamento equivalente ao que existe em toda a Europa do que propriamente um voto anti-estudantes e anti-estudantes dos PALOP, muito em particular. Apesar de algumas manifestações que têm havido recentemente, mas repara, os estudantes, mesmo os estudantes migrantes e mesmo aqueles que depois são trabalhadores estudantes, eles têm algumas características de proximidade que nós também temos que realçar no atual quadro migratório. Como é que eles falam português?
Portanto, a Guiné-Bissau fala essencialmente crioulo, mas eles falam português. E isto é de uma grande proximidade à partida. E depois são estudantes que ou são migrantes, neste caso, que estão relativamente integrados, até porque eles são estudantes no ensino universitário. Portanto, têm um perfil ligeiramente diferente do que os grupos de imigrantes contra os quais há mais reações xenófobas. Portanto, eu tenho esperança que não existam muitas manifestações e mesmo existirem elas por lei terão que ser proibidas ou terão que ser penalizadas no caso de existirem. Na Europa tem este tipo de experiência há mais tempo, não temos visto reações dirigidas especificamente contra os estudantes e portanto não me parece que seja isso que vai aqui acontecer. Geralmente essas reações, quando existem, são contra fatores culturais que são de diferenciamento cultural que são mais visíveis, como, por exemplo, como acontece relativamente a populações islâmicas que adotam o véu para as mulheres, etc. Portanto, não é bem o perfil dos estudantes dos PALOP. São, a esse nível, pessoas muito mais integradas em todo o tecido social. A gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa. Quero aproveitar para sugerir para os nossos ouvintes, né, que queiram saber mais sobre ensino superior, políticas afirmativas e de cotas, aí, no caso brasileiro, para ouvirem o episódio 34 do Eduquê, mais informações na descrição do episódio. Mas para terminarmos, de fato, a nossa conversa aqui, Clara, a gente gostaria de perguntar qual o conselho que você daria a quem está na linha de frente da educação, tendo por base a sua experiência e o seu trabalho, né? Para que a gente possa continuar aprendendo juntos sobre este fenômeno migratório. Olha, eu tenho o prazer de lhe dizer que, para além deste trabalho, e este trabalho fomos nós que o propusemos, neste caso ao Camões, à Cooperação Portuguesa, houve também um grupo de trabalho do Ministério da Ciência e do Ensino Superior exatamente sobre a mesma temática, e eu também participei desse grupo de trabalho. E as suas conclusões foram apresentadas precisamente no Instituto Politécnico de Bragança no dia 15 de janeiro deste ano, 2024, e eu tive a grata surpresa de saber que algumas das nossas conclusões e algumas das nossas recomendações estão a ser postas em prática já para o próximo ano, relativamente a estes estudantes pelo Ministério. Portanto, digamos que houve aqui um fator feliz e um diálogo com a Direção-Geral do Ensino Superior e com o Secretário de Estado do Ensino Superior e que já está a produzir fruto. Mas aquilo que nós, enfim, as nossas recomendações, em primeiro lugar, foi reconhecer a importância destes estudantes. Como eu disse, eles são estudantes internacionais e, portanto, não há uma política específica para os estudantes dos PALOP, embora para os estudantes internacionais dos PALOP, portanto, não os que vêm da linha D, possa haver políticas específicas no sentido em que, por exemplo, eles continuam a pagar as propinas dos estudantes portugueses no segundo e terceiro ciclo. Continuam a ser propinas mais baixas e propinas subsidiadas para o segundo e para o terceiro ciclo. E, portanto, tem que haver um reconhecimento. Ou seja, as IES têm que perceber e têm que ter políticas proativas. Algumas delas, por exemplo, passam por facilitar o acesso a toda a informação e toda a documentação que os estudantes necessitam quando vêm, sejam eles dos PALOP ou sejam outros. Há, neste momento, já mecanismos experimentados, como é o caso dos CLAIN, que vêm do antigo Alto Comissariado das Migrações, para o fazer no interior das instituições de ensino. Isto seria um primeiro aspecto. O outro aspecto seria, nós recolhemos também as boas práticas. As boas práticas de acolhimento não passam só pelo acolhimento através do acesso às cantinas, do acesso às residências universitárias, que geralmente não acontece nas cidades mais importantes, mas acontece no interior, mas passam também pelo acesso a uma formação específica para estes estudantes, muitas vezes, como vêm de sistemas escolares muito diferentes, acabam por sentir dificuldades na integração escolar e, portanto, precisam de ter uma formação específica em termos das tecnologias de informação, em termos do domínio da língua portuguesa ou da língua inglesa, dos sistemas académicos e de trabalho académico. Portanto, tudo isto são bons exemplos que devem ser integrados. Depois outra tem a ver com o grande problema da integração destes estudantes que vêm pela linha D. De facto, muitos, não só eles chegam tarde,
chegam com muitos problemas financeiros. As instituições não têm meios de os contatar, é-lhes atribuído um e-mail, que é um e-mail institucional, e eles não sabem utilizar o e-mail institucional, e, portanto, são estudantes que, no fundo, na prática, acabam por perder o primeiro semestre e, na prática, o primeiro ano, e que têm muita dificuldade de integração. O grande choque são os estudantes da linha D. Uma coisa que nós recomendávamos é que, tal como fazem as universidades privadas que nós entrevistámos, que houvesse um semestre de preparação, e isso, a partir do próximo ano, vai ser instituído. Portanto, esta recomendação até já passou e até já está no terreno, digamos. Para os estudantes internacionais também recomendámos que houvesse a possibilidade de fazerem provas de ingresso para também se perceber quais são as expectativas destes estudantes e verificar precisamente isso, se é necessário frequentarem curso de preparação ou de não frequentarem, e tentar perceber melhor qual é o volume de estudantes que vêm, ou seja, nós vimos da parte das instituições que elas muitas vezes não percebiam como é que iam conseguir gerir os milhares de estudantes que estavam a aparecer. Agora também estão instituídos outros regimes de números clausos que vão permitir ajustar aquilo que é a oferta e as expectativas dos estudantes e as expectativas também das instituições, porque deixe-me só explicar-lhe aqui uma coisa, não pode pôr diretamente em cima da instituição o peso de estar a acolher de repente centenas de estudantes que chegam tarde e que não falam português para um curso que é em português. E que exigem toda uma atenção que não é da competência, digamos, dessa instituição, ou a ser, tem que ser preparada, tem que ser deslocados professores para fazer essa preparação, e os estudantes também têm que saber que têm que fazer essa preparação. E, finalmente, facilitar os vistos. Os estudantes acabam por conseguir os vistos, mas é muito complicada a vinda dos estudantes apenas no segundo semestre. Isto também hoje em dia está a ser discutido no quadro de um outro acordo, que é o Acordo para os Vistos da CPLP, e que também ajudará a que os estudantes possam chegar em tempo útil às instituições. Portanto, isto eram as nossas recomendações e, de facto, elas foram ouvidas ao nível do Ministério. É claro que, como o Rui acabou de dizer, nós estamos num processo de mudança de governo, mas eu creio que este tipo de medidas, que até são, no fundo, medidas de bom senso, são medidas que irão ser agora aplicadas. Muito obrigado, Clara, e com estas recomendações e neste tom positivo e de esperança para o ensino superior, chegamos ao fim do episódio 2. Clara Carvalho, muito obrigado por ter vindo ao EduQuê. Olha, muito obrigada por terem dado este espaço para dar a conhecer um pouco melhor aquilo que foi o nosso trabalho, no qual, aliás, o Rui também participou. E parabéns pelo programa, mais uma vez. Podem acessar o trabalho que falamos hoje na descrição deste episódio. O EduQuê é uma produção de Freshed. Por favor, note que as opiniões expressas no EduQuê são exclusivamente dos anfitriões e dos convidados entrevistados e não do Freshed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do EduQuê, compartilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcasts favorita. Pode também entrar em contato connosco através do Twitter, @educpodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipa do EduQuê inclui também José Leite Neto e Suzanne Wurtz. A música original do EduQuê é de Joseph Binadeo do Patreon Based Music. O EduQuê é um podcast independente sem anúncios. E é possível graças ao apoio da NORAD, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, do Fundo da Família Sachdev e por ouvintes, como você. Por favor, considere fazer uma doação para o EduQuê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Rui da Silva e Cláudia Moreira. Até o próximo episódio.